Paz, pessoal. Tudo bem? O terno é porque fecharam a porta ali, ficou frio a beça aqui dentro. Mas vamos lá. Ligar o meu cronômetro, né? Pastor Werner fez 5 minutos antes do tempo, ficou com medo de pagar a pizza. Para vocês entenderem, a gente fez uma brincadeira no seminário que quem dos professores estourasse o tempo ia pagar uma pizza para todos os outros. Então, por isso que a gente está aqui nas plaquinhas, controlando certinho cada um. Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, né, decidiram tirar esse sábado para buscar o conhecimento, né, se instruir na palavra de Deus, conhecer mais um pouco da Faculdade Vitória em Cristo. Queria agradecer ao tio Odi, que é o nosso coordenador, que tanto ele quanto o pastor Anderson me deram a primeira oportunidade para ficar à frente de uma turma. Não sei, tá ligado, Bentão? Não sei se foi muita coragem ou se eles estavam meio malucos na época, mas convidaram um jovem de 20 e pouquinhos para ficar à frente de uma primeira turma. Então, agradeço muito a vocês por essa oportunidade. E confesso que dar aula na frente do seu pai é muito desesperador. Eu estou tremendo aqui mais do que o normal, não só pelo ar-condicionado. E se algum de vocês ouvir, depois da minha aula, a frase "em casa a gente conversa", saibam que os dados do meu velório vão ser passados no grupo do seminário. Mas, de coração, também agradecer ao Senhor, Pai. Eu sei que todas as cobranças, todos os puxões de orelha, todos os impulsos, os incentivos, toda a pressão que o Senhor fez foi para tentar extrair o meu melhor, para me lapidar até aqui. E se hoje eu posso, com 23 anos, estar à frente de uma turma de História da Igreja, ter estado à frente de uma turma de Teologia Bíblica, é graças a Deus que colocou o Senhor como meu Pai para extrair o que eu tinha de melhor. Então, agradeço o Senhor, amo o Senhor. E vamos para a história, né, gente? Esse ano acompanhando vocês, mídia, bota aí para mim, por favor, obrigado. Esse ano acompanhando vocês como professor vai estar o Diácono Odi, que a gente chama carinhosamente de Pastor Odi, a gente meio que já consagrou ele extraoficialmente dentro do seminário. Tá o currículo dele aí, pós-graduado em Literatura e Cartas Paulinas, graduado em Teologia, suboficial da Aeronáutica, e auxiliando ele, o literalmente menor da casa, eu, com meus possantes 1,5 m de altura, pós-graduando em História da Igreja, Teologia Bíblica, Direito Internacional, tá? Então, o mesmo curso que a gente está lecionando para vocês, a gente também está estudando, gente. Eu estou tirando essa graduação, o tio Dir também está começando essa graduação, essa pós-graduação, meu MBA e as graduações que eu fiz. E eu acho interessante, antes da gente começar a pensar sobre história, que quando a gente se apresenta para alguém, a gente normalmente usa as frases no infinitivo, né? Então, a gente se apresenta e fala, não, eu sou graduado em não sei o quê, eu sirvo não sei aonde, eu sou de tal igreja. E todas essas frases, elas remetem ao presente. Então, quando a gente coloca isso, a gente está remetendo ao nosso presente. Só que todo presente, ele teve início em algum lugar. Então, toda vez que eu me apresento, toda vez que eu mostro o presente em que eu estou contando para alguém, na verdade, a minha história. Então, se hoje eu sou graduado em qualquer coisa, em qualquer área, é porque há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5, 6, eu fiz a escolha de estudar uma específica área, de fazer uma graduação. Então, toda vez que eu falo do presente, eu, na verdade, estou mostrando o resultado direto da minha história. Isso leva a gente a pensar algumas coisas sobre o que seria história, né? Antes da gente seguir direto para a história da igreja, a gente precisa pontuar o que seria história. Não só a nossa história pessoal, mas no âmbito do que a gente vai falar aqui, a história do mundo, se a gente pode dizer. Para Marc Bloch, que é um historiador da Escola de Annales, é uma das escolas sociais mais importantes das escolas francesas, ele vai dizer que história é a ciência dos homens no tempo. Então, Marc Bloch, na Escola de História de Annales, ele vai entender que a história, o trajeto, o percurso que a gente analisa desde da pré-história até aqui, ela vai focar, ela vai ser centralizada em entender o desenvolvimento do homem, das suas tecnologias, das suas percepções ao longo dos anos. Então, para ele, o sujeito central, o personagem principal da história é o homem. Mas, se a gente, no âmbito igreja, acredita na Bíblia, na revelação progressiva como nossa regra de fé e prática, a gente vai ver que outro historiador ousou discordar dele. Paulo de Tarso, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele diz: pois desde a criação do mundo,
o princípio da história. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, para Paulo, ele está falando, na verdade, o objeto da história não é o homem. O objeto da história é a revelação de Deus. Porque quem cria o mundo é Deus, e toda a história da humanidade, Deus está colocando seus atributos visíveis na sua criação. Então, para Paulo e para nós que acreditamos na Bíblia, a história é um estudo progressivo de como Deus tenta se revelar ao homem. A gente pode também analisar, principalmente nessa etapa que a gente está vivendo no Brasil, desse bipartidarismo político, né, em que a política tem sido algo tão presente no nosso dia a dia, pode referenciar George Orwell, que é o escritor de 1984, um dos livros favoritos, né, da análise política, em que ele descreve, para quem não conhece, o Orwell, ele era um comunista assíduo, e aí depois de ver a realidade do sistema comunista, ele se torna anticomunista e escreve diversos livros contra o comunismo, mostrando como era a realidade. Dentre eles, dois dos principais, 1984 e a Revolução dos Bichos, né? Em inglês o nome é Animal Farm, eu não lembro como direito a tradução. Mas para Orwell, nesse trecho aqui do livro 1984, ele diz que, na verdade, a história é sobre controle. A história é uma história de controle de narrativa, e o controle de narrativa te traz poder. Então, o que ele diz? Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. E a gente pode fazer um teste bem prático, acredito que aqui alguns, né, nem todos devem lembrar, mas alguns lembram do que foi o período do governo militar no Brasil. E que logo assim, né, pastor Anderson nem lembra, passou direto. E alguns vão poder lembrar que logo ao final do governo militar, em 85, quando a gente tem a nova Constituição, em 88 e tudo mais, a gente vai ver que os livros de história eles passam por uma reformulação. Então, para quem fez ensino médio, história, durante a época de 64 e 85, vai lembrar que nos termos de história vinha Revolução Civil Militar. Porque marcha do povo com Deus pela família e pela liberdade, teve apoio civil, mas foi orquestrado e idealizado pelos militares. Então, o governo ele foi pedido pelo povo para que os militares assumissem. Quando a gente passa pela devolução, né, lenta, gradual e segura aos civis, a primeira coisa que acontece é, vamos mudar a narrativa? Então, agora já não é uma revolução, é um golpe. E é um golpe civil? Não, é um golpe puramente militar. Os militares malvados orquestraram tudo, tomaram poder, porque eles eram maus. Não existia intentona comunista, não existia nenhuma ameaça vermelha no Brasil. Então, a gente passa por uma reformulação da história. O que essa reformulação faz? Ela altera o jeito que eu penso. Então, quando eu chego num livro de história e leio golpe militar, qual é a minha primeira reação? É ruim. Golpe nunca é bom. Golpe militar, ou seja, os militares tomaram poder. Agora, se eu leio Revolução Civil Militar, ok, o povo estava junto, revolução, precisavam mudar a base do que era anticorrupto. Então, para o Orwell, a história ela é um controle de narrativa de poder. Quem controla o passado, controla o futuro. Porque se eu controlo o jeito que você interpreta o passado, eu controlo o jeito que você pensa. E se eu controlo o jeito que você pensa, eu controlo o jeito que você toma as ações. E se eu controlo o jeito que você toma as ações, o seu futuro é estipulado por quem está no controle da narrativa. E quem controla o passado? Quem está no poder, no presente, como a gente acabou de ver. Só que nós, como cristãos, acreditamos que a história também é um controle de narrativa. Mas esse controle não é nosso. Lucas de Antioquia, ou Lucas Evangelista, ele vai dizer em Atos 17, 20, quando Paulo está pregando no Areópago sobre o Deus desconhecido, ele diz assim, e de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, quando a gente olha para a história sim é um controle de narrativa, só que, na verdade, o controle dessa narrativa e o controle de todos os tempos, de todas as determinações e de todo pensamento e ação, desde o princípio das eras até hoje, ele está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Então, quando a gente olha para a história com uma visão cristã, a gente pode ficar tranquilo que, independente de quem está no poder, independente de qual é a narrativa e história que estão forçando na gente, independente do que está acontecendo no nosso tempo atual, o controle da história ainda está nas mãos de uma pessoa, que é poderosa desde o princípio da criação para determinar a história segundo a sua magnânima, boa e perfeita vontade. Então, a gente pode entender que a história, para nós cristãos, ela é a contínua revelação de Deus aos homens.
mas não podemos ignorar o aspecto humano, que é a contínua tentativa do homem de viver sem Deus. É muito interessante quando a gente pensa na história, e a gente falou um pouco ano passado aqui no seminário sobre problemas do nosso século, né? Problemas da teologia no século XXI, e a gente viu situações como relativismo teológico, relativismo pessoal, individualismo exacerbado, hedonismo, as pessoas buscam seu próprio prazer, individualismo, elas têm uma verdade sua própria, elas se preocupam com as suas convicções pessoais, relativismo, nada é verdade, tudo é relativo. E quando a gente olha para a história, a gente começa a entender de onde essas perspectivas, de onde essas situações, de onde essa mentalidade foi gerada. Por que hoje existe relativismo? Porque lá atrás, na história, algum pensador, algum filósofo começou a pensar que talvez a verdade ela não fosse física, ela não fosse fixa, ela não fosse real, a verdade podia ser interpretada. Então, nas nossas considerações sobre história, a gente também precisa entender os aspectos evolutivos da história, tá? Gabriel, evolução, você é de esquerda? Não. Mas nós, como cristãos, também acreditamos em evoluções, ok? Alguns talvez vão ficar estarrecidos, falar, como assim evolução? Quando a gente olha para a análise científica, por exemplo, Werner é formado em biologia, pastor Werner pode explicar depois, o criacionismo, que é o que nós acreditamos, acredita em microevoluções. Os seres vão se adaptando durante a evolução. Só que nós, na história, também acreditamos em evolução social. Evolução é quando você sai de um nível e vai para outro. Então, por exemplo, alguém aqui mora em caverna? Não. Todos sabem escrever e ler? Perfeito. Se a gente for olhar para, por exemplo, 1800, nem toda a população é alfabetizada. Se a gente voltar para, por exemplo, na época de Cristo, você tinha essênios que moravam em cavernas. Ou seja, existe uma evolução histórica. E para isso a gente precisa entender dentro da história a linha do tempo oficial, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão notar aí, se alguém já é da área de história, já gosta, vai perceber que a gente deixou aqueles períodos incríveis de filmes fora. Gabriel, cadê o Jurassic Park? É onde a gente faz o primeiro recorte. Tudo que vem de 4.000 a.C. para trás é considerado pré-história, ok? Qual é o marco oficial em que se começa a história? Quando a gente tem registros físicos, evolução da escrita. Então, quando a gente cria modelos sistemáticos de escrita, aí sim a gente tem o que a gente considera como história, porque agora eu posso anotar as coisas, ter as fontes históricas de análise do passado e aí construir uma história e um estudo sistemático, ok? Porque, por incrível que pareça, e por melhor que sejam os filmes do Steven Spielberg, ninguém sabe como eram os dinossauros. A gente só tem os esqueletos. Então, quem me diz que o Tiranossauro Rex não era coberto de penas? Ou que os dentes dele eram para fora, ou que ele fazia aquele barulho? Então, a gente não tem registro dessa época. A gente imagina a situação de toda a evolução dos homens vivendo nas cavernas, mas a gente não sabe se eles realmente viveram. A gente tem pinturas rupestres, elas não conseguem transmitir uma veracidade histórica. Então, a partir do ano 4000, quando a gente tem evolução histórica da língua, e o que é muito interessante, vocês vão ver com o pastor Anderson, vendo o Pentateuco, que vocês provavelmente vão ver com o pastor Glaucio em Biologia também, a base da nossa língua alfabética foi a língua que foi escrita o Pentateuco. Quando Moisés ele vai escrever o Pentateuco, né, Deus passa para ele, você tinha duas grandes línguas naquela época que dominavam a sociedade. Você tinha a língua egípcia, que eram aqueles hieróglifos que até hoje muitos historiadores têm dificuldade de interpretar, porque não existe um consenso sobre a interpretação de hieróglifos, e você tem as línguas sumérias, que eram das partes da Pérsia e Babilônia. E Moisés, mesmo sendo mestrado nas línguas egípcias, ele decide escrever em proto-sinaítico, que era uma língua que daria origem ao alfabeto hebraico, e que também seria a língua de origem do nosso alfabeto, com vogais. Ou seja, se Moisés escreve em egípcio, a gente não ia conseguir ter a Bíblia até hoje. Até nisso, Deus, no controle da história, foi perfeito de pegar um idioma que quase não era usado, mas que seria a base de toda a civilização moderna na sequência. Mas aí nós vamos ver, na linha tempo oficial, Idade Antiga ou Antiguidade Clássica. Isso aqui cai no Kahoot, tá, gente? Prestem atenção. A Antiguidade Clássica começa com o primeiro registro histórico e vai terminar em 476 depois de Cristo, tá? Com a queda de Roma do Ocidente sobre Rômulo Augusto. Depois a gente entra na Idade Média ou Era Medieval, vai de 476 até 1553, com a queda de outra Roma, que é Roma do Ocidente, ou Império Bizantino, Constantinopla. E essa mesma idade, ela vai ganhar um apelido muito triste, muito feio, pelos seus
consequentes, né, na Era Moderna, no século das luzes, que é onde a gente vai ver Renascimento Florentino, a gente vai ver Revolução Francesa e seus afins, eles decidem colocar o nome histórico da Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Eles diziam que não havia conhecimento nessa época, porque todo conhecimento era controlado pela igreja. E nessa fase aqui a gente começa a ver os inícios desses rompantes humanistas que vão trazer a gente até esses grandes problemas do século XXI. E aí, por último, a gente entra na Idade Contemporânea, que vai de 1789, queda da Bastilha, Revolução Francesa, né, cai o antigo regime, para até os dias de hoje, 2026, o que muitos historiadores vão chamar de pós-modernidade, né? O primeiro historiador, o primeiro filósofo a falar disso foi Zygmunt Bauman, quando ele coloca esse conceito de modernidade líquida. Não existe mais verdade, tudo é fluido. As relações são fluidas, as relações elas não são consistentes, você não tem mais uma veracidade nas relações humanas. Tudo é móvel, tudo é fluido. É igual água. Aliás, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, beba água. Importante, está calor. Na geologia, vão chamar esse período que nós vivemos de antropoceno, antropos, o homem, seno, centro, ou seja, a partir de agora a história ela começa a entender, até geograficamente, que o mundo ele não é mais autorregulável, ele não é mais autossustentável, porque o principal fator da história, o motor de transformações sociais é o homem. É quando o homem começa, pelo que nós acreditamos, a interferir fisicamente na criação de Deus. E aí a gente pode olhar aqui do antropoceno para trás e a gente não teria problemas como efeito estufa, aquecimento global, poluição dos mares, destruição de ecossistemas inteiros, mas o homem, ele se coloca à frente da história como principal motor de transformação social. E a gente chega na história da igreja, tá? Algo que eu queria explicar, né, sobre a história da igreja, para a gente ter esse preceito bem entendido. A história da igreja, ela é focada, sim, nas evoluções sociais, tá? Nas relações humanas enquanto elas acontecem no período da história, mas a gente foca na igreja de Cristo e na atuação divina dentro dessa igreja. Então, vamos fazer um exercício prático. Quem tem carro, levanta a mão. Tá? Não estou vendo o tio Odi aí, mas, e usar ele de exemplo, porque ele é a única pessoa de quem eu decorei a marca do carro. Tio Odi tem um Nissan. Se o carro dele dá um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é, obrigatoriamente, olhar o manual. Então, ele vai olhar o manual. E se ele não conseguir entender o problema sozinho, ele vai levar numa oficina. Qual o problema? Nós, brasileiros, com o nosso querido jeitinho brasileiro, vamos levar numa oficina mais barata, numa oficina de um conhecido, de algum amigo. E se esse conserto do amigo der problema, a gente vai logo depois em quem? Na autorizada. Por quê? Porque se o carro é um Nissan, quem é que entende de Nissan? A montadora. Por que eu vou no manual? Porque o manual me explica o carro. E aí, se eu levo em alguém que não montou, não tem conhecimento desse carro, essa pessoa vai complicar a situação. E aí eu vou levar em quem fez o carro, quem é certificado para lidar com esse carro pela oficina. E na história da igreja é basicamente isso. Nós vemos o homem tentando entender ele mesmo, sem ter o manual de quem criou ele e sem perguntar para quem o criou, como ele funciona e o que ele foi feito para fazer. Então, nós vemos na sequência da história vários carros quebrando ao mesmo tempo e um homem olhando para o outro e explicando como consertar o carro, em vez do homem parar e ajoelhar e falar, poxa, eu tenho que falar com quem criou esse carro. A gente tem alguns momentos na história muito brilhantes de homens fazendo isso. A gente vai ver a reforma gregoriana, por exemplo, que a gente tenta. A gente vai ver a reforma protestante, que as pessoas se voltam para Deus e falam, ok, não entendemos de homem, quem entende é o Senhor, então nos ensine o caminho de volta. Mas na história da igreja a gente vai ver muito essa situação. Nesse texto de Oséias 4:6, ele vai dizer assim, é muito conhecido, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. E o que é interessante é que, para quem tem análise bíblica, né, quem pega a hermenêutica, pega o capítulo 4 inteiro, a gente vai ver que Deus está falando que o povo se esqueceu do conhecimento de Deus, não necessariamente da história. Só que quando a gente olha para a realidade judaica, para a cultura judaica, é impossível desvencilhar a cultura judaica da religião judaica. As festas da cultura judaica são as festas religiosas.
A cultura judaica em si é a religião. O povo hebreu, quando ele sai do Egito, ele ganha esse nome, que é de origem cananeia, não porque é o nome do povo em si, mas porque era uma zombaria dos outros povos. Hebreu, em cananeu, significa nômade. São os povos andarilhos. Mas quando Deus quer destruir esse povo lá no Êxodo, Moisés fala com ele: não os destrua, porque conhecem esse povo por causa do seu Deus. O que dirão? Deus os tirou com mão forte para destruí-los no deserto. O povo de Israel em si, ele não era conhecido. Quem era conhecido era o Deus desse povo. O Deus dos judeus que garantia o povo na frente deles. Então, quando a gente olha para a cultura judaica é a história da revelação de Deus para esse povo. Ela não consegue andar separada. Então, quando a gente entende isso, a gente lê esse texto de Oséias de novo, a gente vai entender. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Qual era o conhecimento? Da história desse próprio povo, que era a história de Deus se revelando a eles a todas as vezes. Então, o que ele está falando é que, por não conhecer a história, eles esqueceram os feitos de Deus. Eles esqueceram quem era esse Deus. E esse povo foi destruído. Edmund Burke, que é um lorde da Casa dos Comuns, pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, ele fala em um discurso, porque existia uma política de tentar não se lembrar da Primeira Guerra Mundial, historicamente, assim que ela acabou, com a criação da Liga das Nações e tudo, para que as pessoas não se sentissem tentadas a voltar a uma guerra. Mas ele fala: um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. E eu não preciso dizer, pouco depois estoura a maior guerra que o mundo já viu, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, fica bem óbvio e evidente porque a gente, como Igreja do Senhor, precisa conhecer a história da Igreja. E aí a gente vai ter nos nossos 3 primeiros módulos a análise do Anno Domini, que quer dizer o ano do Senhor. Tá? Então, a gente referencia esse Anno Domini como a plenitude dos tempos, quando Jesus nasce, até 590 depois de Cristo, que é o final do Império de Constantino. Então, a gente vai ter de Cristo a Era Apostólica, e nesse aqui a gente sempre dá uma pincelada a mais, fala dos 400 anos de silêncio de Deus, que a gente chama de período interbíblico, fala da ascensão dos grandes impérios e da queda, então a gente olha o fim do Babilônico, as guerras médicas contra os persas, a gente olha a ascensão de Alexandre o Grande, a queda de Alexandre o Grande nas 4 satrapias, a tradução da Bíblia para o grego, na Septuaginta, feita por Ptolomeu Filadelfo II, no Egito, até chegar à ascensão romana, que são os imperadores, os bambambãs da época quando Jesus nasce, e todo desenvolver, desde o ministério de Cristo até a era que os apóstolos assumem lá em Atos, com a igreja primitiva. Depois a gente vai ver um dos períodos mais loucos da história romana, que é de Nero até o Édito de Milão. Nero, aquele imperador muito sensato, que ateou fogo em Roma, botou a culpa nos cristãos, e até hoje a gente não sabe se ele só queria reformar a cidade ou se ele só era maluco mesmo. Até o Édito de Milão, que é um édito assinado por Constantino e seu co-imperador na época, que dá liberdade religiosa, tá? Uma coisa aqui que muita gente confunde. Édito de Milão não oficializa a religião cristã no Império Romano. Isso é o Édito de Tessalônica. Esse édito, ele dá as bases fundamentais para o que hoje a gente conhece como liberdade religiosa. Então, ele libera o cristianismo de funcionar, assim como respeita as outras religiões da época em até certo ponto, ok? Vamos lembrar que eles ainda são ditadores. E depois a gente vai ver de Constantino até o papado. Para quem conhece esse símbolo aí, esse é o In Hoc Signo Vinces, é o símbolo que Constantino vê no céu enquanto ele está lutando pelo trono. Essa é a sigla Shiro, que quer dizer Cristo, é a contração do nome Cristo, e ele acredita que enquanto ele estiver usando esse símbolo, ele vai vencer. E aí a gente vê esse símbolo sendo esculpido em todos os locais da Roma, nos escudos, nos capacetes, nos brasões dos soldados. Seguindo, a gente vai de 590 até 1648. A gente vai ver a ascensão do papado, dos primeiros papas, como eu falei. Leão Magno, o primeiro papa que a gente tem menção histórica. Gregório I, um dos primeiros a fazer uma reforma dentro do que era o sistema igreja lá. Tá? A gente vai ver também o declínio desses papados. Então, a gente vai ver o cativeiro dos papas, o papado de Avignon, a chamada pornocracia, que os papas alojavam prostitutas dentro da sede de Avignon e tinham filhos com elas e colocavam seus filhos para governar no lugar do papado, o que é meio louco, porque aqui o celibato já era uma coisa, né? E a gente vai ver a Reforma Protestante. Uma coisa que eu quero frisar aqui, gente. 1517, Reforma Protestante. E uma coisa que a gente ouve muito em debate, quando citam, por exemplo, a gente Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Basílio de Cesareia, os pais de Capadócia, a gente ouve, não, mas isso é teologia católica. Até 1517, toda a teologia era católica, porque católico significa universal e não existia outra igreja. Então, sim, leia Santo Agostinho, ou melhor, leia Agostinho de Hipona, que ele não é santo pra gente.
leia Tomás de Aquino. São bases da teologia cristã, né? A gente pode dizer assim, primitiva e basilares. Agostinho de Hipona, junto com Atanásio de Alexandria, foi um dos responsáveis pela canonização da Bíblia que a gente tem hoje. A Bíblia que o pastor Anderson mostrou aqui, que tem a Bíblia dos católicos, que tem capítulos a mais, ela só foi formulada daquele jeito em resposta ao protestantismo, no Concílio de Trento, 17 anos depois da Reforma Protestante. Ou seja, a Bíblia que os pais da igreja lá atrás confeccionaram é a mesma Bíblia que a gente usa hoje. Tá? Então, toda a literatura de 1517 para trás, ela é cristã. E é algo que a gente tem que tomar posse, porque por muito tempo a gente deixou toda essa riqueza teológica, essa riqueza histórica, nas mãos dos católicos por esse simples argumento. Ah, ela é católica. Sim, que antes de 1517 tudo era católico. Católico quer dizer universal. Então, é nosso também. De 517 para cá é outra história. Aí realmente filtrem bastante o que vocês vão ler, tá? Não vou pagar a pizza, pastor, fica tranquilo. Eu tô de olho no horário aqui. Idade moderna e contemporânea, a gente tem essa bela pintura de Eugène Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. Para quem conhece, viu que eu alterei, infelizmente, essa imagem para ela ficar plausível para a igreja, tá? Graças a Deus pelo chat GPT. A gente vai falar um pouquinho do cristianismo na Europa do século XIX, que é o século que a gente vê, o século das luzes, a ascensão do iluminismo, o renascimento florentino, autores como Maquiavel, né, artistas plásticos como Da Vinci, Donatello, Michelangelo, aquela bela pintura do dedinho lá, né, de Deus criando o mundo, que é usada para quase tudo, muito bonita. E confesso que é meu módulo favorito, tá? Porque dentro desse escopo a gente tem em 1648 a Guerra dos 30 Anos e o Congresso de Paz de Westfália, que é o que dá a origem oficial da diplomacia no mundo, e foi tema do meu TCC, da minha primeira graduação. Então, assim, é um módulo que eu tenho muito carinho quando eu vou falar com ele. Tem uma aula inteira, assim, TCC de Gabriel, brincadeira. Mas a gente fala bastante nesse módulo, tá? A gente vai ver também cristianismo no continente americano, a chegada do Mayflower, dos primeiros evangelistas americanos, né, batistas presbiterianos fugindo, russitas, na verdade, a maioria deles, e calvinistas fugindo da perseguição puritana que estava acontecendo dentro da Inglaterra e chegando nos Estados Unidos, fundando as colônias. A gente vai ver o pentecostalismo clássico, matéria favorita do pastor Werner, normalmente ele entra lá para dar aula, me expulsa da sala. Então a gente vai ver a origem desde Atos 2, todos os movimentos pentecostais, como o avivamento dos irmãos moráveis, o avivamento da Rua Azusa, até chegar na gente aqui com os movimentos neopentecostais. E a gente já está mais no nosso chão. Tá, movimentos neopentecostais ali de 1920 para frente, até chegar na gente e seus desenvolvimentos, perfeito? E vamos para o nosso último módulo, que ainda está carregando, porque esse módulo está acontecendo enquanto nós estamos aqui. Reflexões sobre a igreja na contemporaneidade é a nossa reflexão aqui hoje. Então, depois de nós analisarmos toda a teologia, toda a história da igreja, todo o desenvolvimento social da igreja, toda a revelação divina nessa história, a gente para e analisa o que nós vivemos hoje. Quem nós somos como igreja hoje? Esse módulo é bom. Hoje, estamos aqui hoje. Se a gente for numa linha literal, nós estamos estudando esse módulo aqui hoje. A pizza está ali. Nós estamos fazendo esse módulo aqui hoje, porque esse módulo está acontecendo. Ele é olhar para a igreja de hoje, enquanto ela é viva, enquanto ela é ativa, enquanto ela está aqui, e entender que ela está acontecendo agora, tá? Por fim, o pai da história, né, Heródoto, é o primeiro a sistematizar das guerras médicas, uma análise sistemática da história. Ele vai dizer que o princípio da história para ele era um só, a história tinha um objetivo: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. E aí a gente olha para isso e entende que nós hoje, como igreja, temos que entender as nossas raízes para que nós possamos compreender o que a gente vive hoje, para que a gente possa acertar os erros que fazemos hoje e prosseguir nos acertos que nós temos e melhorar o que nós já fazemos, para que nós possamos deixar uma igreja futura melhor do que nós recebemos. E assim seguir, como fala em Tiago 17, não, esqueci a referência. Efésios, eu acho. Caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Né? Porque essa luz é a de Tiago 1,17, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É uma história que começou lá atrás com a criação do mundo, se estende até hoje. E o dono da história, ele não muda.
Então, nós, como humanos, se evoluímos, temos que evoluir para sermos mais parecidos com Ele. E, por fim, eu deixo para vocês Moisés, no Salmo 90, 12. Por que estudar a história da igreja? E, nesse Salmo, Moisés faz uma oração e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Eu tenho 2 segundos, tá? Para que nosso coração alcance sabedoria. Então, nesse ano da oração, que isso não seja só a nossa oração, mas que seja a prática, olhar para a nossa história, pedir para que Deus nos auxilie a compreender, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios e que a nossa teologia, a nossa história, ela não seja somente um estudo acadêmico, mas ela seja uma prática do dia a dia. Deus abençoe vocês e espero vocês na sala de aula.